Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus, hoje dando continuidade ao Apocalipse passo a passo. Como todos nós sabemos, no último vídeo eu falei um pouco a respeito do reino milenar de Jesus Cristo e a sua igreja. Abordei alguns temas, principalmente o milenarismo, aliás, a heresia do milenarismo. Eu demonstrei que alguns padres da igreja, alguns cristãos, principalmente Irineu, Tertuliano, Pápias, eles acreditavam no milenarismo. Tá? O milenarismo é aquela doutrina no qual diz que Jesus Cristo um dia irá retornar a este planeta e irá governar durante 1000 anos este planeta que está fadado ao desaparecimento. Né? Mas da metade do segundo século em diante, os cristãos tiveram uma outra visão. Eles perceberam que o reino de Jesus Cristo não é deste mundo. Então não poderia ser uma coisa literal, em algo material, e sim celestial não perceptível aos olhos humanos. O que eu farei neste vídeo é explicar o porquê existe o reino milenar. Qual a necessidade da existência do reino milenar de Jesus Cristo? Ele está mesmo em atuação? Ele já existe? Ou isso é mera ficção? Então eu usarei alguns textos bíblicos e explicarei perfeitamente diante das Escrituras o porquê este reino já existe e qual a necessidade da sua existência. Mais uma vez, eu irei reler o texto do Evangelho de São João, no capítulo 18, versículos 35 e 36. Por quê? Este texto é primordial para uma real compreensão do reino milenar de Jesus Cristo. Prestem atenção. Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? E respondeu Jesus Cristo: O meu reino não é deste mundo. Preste atenção: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Este texto do Evangelho de São João Evangelista, o discípulo amado, é primordial para o real entendimento do reino milenar. Porque, através desse texto, conseguimos compreender perfeitamente que o milenarismo é uma heresia. Se o reino de Jesus Cristo não é deste mundo, por que um dia ele iria retornar e governar este planeta, né, o planeta Terra, que está fadado ao desaparecimento? Seria uma contradição. Sabendo que o milenarismo é uma heresia e o reino milenar de Jesus Cristo não é neste mundo, através de outros textos bíblicos, vamos compreender perfeitamente o porquê da existência deste reino milenar. Primeiro, eu quero que o ouvinte observe novamente esta imagem que irá subir, irá ser arrebatada para este vídeo, tá? E vocês compreenderão que o Apocalipse está dividido em 3 períodos. Né? Como eu já expliquei no vídeo anterior, o Apocalipse está dividido em tribulação, reino milenar e juízo final. Não vou entrar no mérito aqui se as tribulações já ocorreram ou não, tá? Eu só quero que o ouvinte entenda. Tribulação, reino milenar, juízo final. Qual o motivo da existência do reino milenar de Jesus Cristo? Isto é simples, é uma lacuna de tempo entre as tribulações e o juízo final, no qual a igreja iria passar todo este tempo pregando o evangelho até a segunda vinda de Jesus Cristo. São 1000 anos literais? Não, não é literal. Isto é simbólico, tá? São Pedro explica isso na sua segunda carta, quando ele diz: um dia para Deus pode ser 1000 anos, e 1000 anos pode ser considerado como um dia para Deus. Então, este reino milenar de 1000 anos não é 1000 anos segundo a matemática humana. Tá? E como bem já explicou o meu amigo Cláudio, existe até uma simbologia a respeito do número 1000, que é um número infinito. O que eu chamo de atemporal. Então, é uma lacuna de tempo entre as tribulações e o juízo final. Tá? Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo irá durar este reino milenar? Isto eu não sei. Nos próximos textos que eu irei expor,
nós iremos perceber que nem os anjos sabem quanto tempo irá durar. No Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, João escreve deste jeito: Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Vamos novamente observar a imagem que eu postei no vídeo e também no vídeo anterior. Existem 3 períodos no Apocalipse: tribulação, que são as coisas atuais, reino milenar e juízo final, que são as coisas futuras. O reino milenar está exatamente entre as tribulações, coisas atuais, e o juízo final, coisas futuras. E o reino milenar é o momento em que a igreja vai pregar o evangelho até a segunda vinda de Jesus Cristo. Porém, este reino não é perceptível aos olhos humanos. Quando estamos em comunhão com a Santa Igreja, estamos ligados a este reino, porque este reino é no céu, no qual Jesus Cristo já reina com seus santos e santas. Isso está escrito no próprio Apocalipse. Não vou ficar aqui revirando também contextos a respeito da mortalidade e imortalidade da alma. Não quero entrar neste tema agora, neste momento. Tá? Mas Jesus Cristo já reina com seus santos no céu. Agora eu vou demonstrar, através de outros textos, o porquê o reino milenar se encaixa perfeitamente entre as tribulações e o juízo final. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, versículos 29 e 30, diz assim: Logo após estes dias de tribulação, presta atenção nesse termo logo, porque algumas versões protestantes, principalmente as que provêm do inglês, traduz esse termo logo, que é um termo sem significado de tempo dentro da Bíblia Sagrada, tá? Ele é atemporal, mas algumas versões que provêm, né, do inglês traduz como imediatamente, de uma forma errada, tá? Só se traduz esse termo dentro das escrituras como logo, tá? E este logo é atemporal. E depois eu vou explicar perfeitamente que este logo corresponde ao reino milenar de Jesus Cristo. Mas continuando o texto, ele diz assim: Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra, e tribos da terra correspondem, tá, às tribos que formaram a nação de Israel. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens no céu, cercado de glória e de majestade. O autor desse texto, que segundo a tradição é São Mateus, ele divide tribulação e juízo final. E ele diz que Jesus Cristo ele iria voltar depois das tribulações, e não durante nem antes das tribulações, mas depois das tribulações. Tá? Ele usa esse termo logo porque o Evangelho de São Mateus provém do aramaico, tá? E foi traduzido para o grego. Ele usou esse termo no aramaico traduzido para o grego logo. Se você perceber o Evangelho de São Marcos, ele não usa esse termo, tá? Ele não usa o termo logo, prestem atenção. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 13, no versículo 24 ao 26, diz: Naqueles dias, quem quiser saber mais a respeito deste termo, naqueles dias, por favor, acessem o meu site e leiam o meu artigo, O Real Significado do Termo Naquele Dia. Porque esse termo corresponde exatamente ao juízo final. Os apóstolos, quando se referiam ao juízo final, usavam esse termo, naquele dia. E Marcos escreveu assim: naqueles dias, depois dessa tribulação. Preste atenção, ele não usa o termo logo, muito menos imediatamente, como a versão inglesa da Bíblia Sagrada traduz. Né? Então ele usa depois, apenas depois. Quanto tempo irá durar esse depois? Nós não sabemos. Jesus Cristo mesmo diz isso. Mas continuando o texto, ele diz: o sol se escurecerá, a lua
não dará o seu resplendor, cairão os astros do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Observem como o evangelho que já foi escrito na língua grega, e nós estamos referindo ao koiné na época, tá? Este evangelho não usa o termo logo, tá? Por quê? Porque este termo é atemporal dentro da cultura hebraica. Na língua grega, ele apenas escreveu que existiria as tribulações e existiria o juízo final. Quanto tempo iria demorar? Ele não sabe. Ele só colocou que depois das tribulações iria vir o juízo final e usa o termo naquele dia. E prestem atenção como Jesus Cristo mesmo, ele coloca esta lacuna de tempo entre as tribulações e o juízo final. Lá no Evangelho de São Marcos, no próprio Evangelho de São Marcos, no capítulo 13, nos versículos 30 a 32, ele diz assim: Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tá? Então ele está falando que tudo que ele pregou ali a respeito das tribulações, tudo que ele pregou, iria ocorrer naquela geração. Então ele deu um tempo determinado para que aquilo ocorresse. Né? E então ele diz: Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tá? Esse é o termo usado exatamente para a lacuna de tempo entre as tribulações e o juízo. Tá? Quando ele diz: Céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Tá? Ele está exatamente dizendo que existiria um tempo no qual a igreja iria pregar o evangelho. E este tempo, tá? Este tempo que iria durar entre as tribulações até o juízo final, é exatamente o reino milenar de Jesus Cristo, aquela lacuna de tempo que eu já expliquei. E continuando o texto, ele diz: A respeito, porém, daquele dia, e ali está se referindo de novo ao juízo final, como eu já demonstrei, né, que o termo naquele dia ou daquele dia se refere ao juízo final, ele diz: Porém, naquele dia ou aquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Através desse texto do Evangelho de São Marcos, conseguimos perceber perfeitamente a lacuna de tempo entre as tribulações e o juízo final. Quando ele se refere a tudo, ele está se referindo a tudo, ocorreria naquela geração. Então, durante um período entre 40 a 100 anos, que é o período no qual a cultura hebraica determina para uma geração, iria ocorrer tudo menos o juízo final. Por quê? Logo no segundo versículo, depois que ele diz e cita aquela geração, ele vai dizer: Porém, quanto àquele dia, ou seja, o juízo final, a segunda vinda de Jesus Cristo, ninguém sabe. Ele fala: nem os anjos sabem, nem mesmo ele, que é Deus encarnado, mas aqui na forma de Jesus Cristo, ele mesmo não poderia saber o dia em que ele iria voltar. Somente o Pai saberá quanto tempo isso irá durar. Esta lacuna de tempo, que nós chamamos de reino milenar, somente o Pai saberá o quanto tempo isso irá durar. Né? Vamos recapitular até o presente momento. Eu demonstrei através da imagem, né, e através dos textos, dos primeiros textos que eu expus aqui neste vídeo, que existem 3 períodos no Apocalipse: tribulação, reino milenar, juízo final. Esses 3 períodos são expostos, né, em vários textos, não só no Apocalipse. E o texto primordial para esse entendimento é exatamente esse texto do Evangelho de São Marcos e o mesmo texto que possui no Evangelho de São Mateus, no qual Jesus Cristo diz que tudo ocorreria naquela geração, menos o juízo final. O juízo final somente o Pai saberia, ok? Agora vem a pergunta: como nós podemos saber que o reino milenar de Jesus Cristo já está em ação? Né? Como eu falei, a partir da metade do segundo século em diante, a igreja começou a acreditar
e pregar corretamente que o reino milenar de Jesus Cristo inicia-se no Calvário, ali, na crucificação de Jesus Cristo. Para concluir a ideia que o termo naquele dia corresponde ao juízo final, eu vou expor aqui um texto no Evangelho de São Mateus, no qual o texto explica exatamente o significado do termo. Prestem atenção. No Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 7, versículos 22 e 23, diz assim: Muitos me dirão naquele dia, olha o termo aparecendo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Este texto mostra exatamente que o termo naquele dia corresponde ao juízo final. E voltando ao texto do Evangelho de São Marcos, no qual ele diz: tudo ocorreria naquela geração, menos o juízo final, no qual Jesus Cristo usa o mesmo termo, naquele dia. Agora, eu irei reler novamente o texto do Apocalipse 20, que corresponde exatamente ao reino milenar de Jesus Cristo. O capítulo 20 do Apocalipse, ele está no meio das tribulações e o juízo final. Nós vemos lá no capítulo 19 o fim das tribulações, a condenação da grande cidade, a Babilônia, e do capítulo 21 em diante nós vemos o juízo final. E ali no capítulo 20 podemos perceber exatamente o reino milenar de Jesus Cristo. Prestem atenção, eu vou reler de novo o texto. Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar os santos. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eram as almas. Aqui não está falando que eram aqueles que ressuscitaram, tá? Que participaram da segunda ressurreição. Eram apenas as almas, tá? E todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte, nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a vida até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Eu já li esse texto para deixar aqui o tema do próximo vídeo. Vou explicar o que é a primeira ressurreição. Tá? A primeira ressurreição está ligada ao batismo, mas eu não vou entrar agora neste mérito, neste vídeo, porque este vídeo eu só quero explicar a necessidade da existência do reino milenar de Jesus Cristo. Porém, é importante saber se realmente o reino milenar de Jesus Cristo já está em ação. E quem participa deste reino? Por isso eu citei a primeira ressurreição. A primeira ressurreição ela é espiritual, ela não é material. Não tem o seu corpo glorioso, entendeu? Preste atenção que João, o evangelista, ele vê as almas daqueles que foram martirizados. Ele não está vendo ninguém com o seu corpo glorioso. Sinal de que esta primeira ressurreição não é uma ressurreição material, com o seu corpo glorioso. É uma ressurreição espiritual. E através dessa ressurreição espiritual é que nós conseguimos participar do reino milenar de Jesus Cristo. Prestem atenção no que está escrito em Romanos, capítulo 6, versículos do 3 ao 5. E São Paulo diz: ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Este termo, vivamos uma vida nova, é o mesmo termo que João usou no Apocalipse, capítulo 20, eu acabei de ler. E ele diz: se fomos feitos o mesmo ser com ele por uma morte semelhante à sua, somos igualmente por uma comum ressurreição. Esta é a primeira ressurreição, é o próprio batismo. Todos aqueles que foram batizados
já participam deste reino milenar de Jesus Cristo. É claro, depois do seu batismo, morrendo como testemunha de Jesus Cristo, você irá participar deste reino no reino celestial. Porém, como eu já me referi, este reino já está em ação e aqui na Terra nós já participamos deste reino. Preste atenção no que São Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos do 4 ao 6. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência dos nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Jesus Cristo. São Paulo está se referindo exatamente à primeira ressurreição, à graça, ao fim do pecado original, tá? E dizendo que aqui na terra nós já participamos deste reino que é nos céus, tá? Este reino não é um reino material, não vai ser um reino nessa terra, este reino já está em ação, tá? Todos os santos e santas que passaram por este mundo e morreram como testemunha de Jesus Cristo se encontram hoje, né, no que nós chamamos da Igreja Triunfante, é o reino milenar de Jesus Cristo, ele já está em ação, não é perceptível aos olhos humanos, por quê? Nós estamos acostumados a ver algo material. Tudo que nós conseguimos observar é material. Por isso que para os protestantes a Bíblia Sagrada é o Deus, né? Não existe nada fora da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque eles são materialistas, né? Se você falar alguma coisa que não consta na Bíblia Sagrada, eles não querem acreditar. Por quê? São materialistas. Eles não conseguem observar o Deus, aquele Deus invisível. Então tem que pegar a Bíblia Sagrada e achar que aquilo é o Deus, né? Quando a Bíblia Sagrada é o livro sagrado, uma das grandes fontes de fé católica, porém não é Deus, tá? É só uma das fontes de fé dentro da Igreja Católica. E aqui, o reino milenar de Jesus Cristo é justamente isso. Ele já está em ação, ele existe. Todos os mártires já reinam com Jesus Cristo neste reino, tá? Mas não é perceptível aos olhos humanos. Conseguimos exatamente entender que ele existe, sentir este reino através da comunhão com a igreja. E como São Paulo mesmo diz, tanto em Romanos, sobre o batismo, que nós participamos dessa primeira ressurreição através do batismo, e lá em Efésios ele também diz a mesma coisa, sobre a ressurreição, que nós ressuscitamos com Cristo e já participamos deste reino. No próximo vídeo, eu irei explicar exatamente o que é a primeira ressurreição, tá? Essa primeira ressurreição, que é espiritual, não é material. E após a primeira ressurreição, né, e após, né, a morte da pessoa, nós aguardamos a segunda ressurreição. E essa ressurreição é a ressurreição gloriosa, aquela no qual São Paulo cita em 1 Coríntios, no capítulo 15. Paz e bem a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Não esqueçam de dar aí o seu like. Eu não sou muito de ficar pedindo aí para, né, apertar aí o joinha, né, ficar, sei lá, compartilhar o vídeo, distribuir pelas redes sociais, mas seria muito importante para o crescimento do canal, para a divulgação, né? E também porque exatamente nós não temos muito tempo para ficar fazendo outros vídeos. O pouco tempo que eu tenho, eu me dedico a isso, e seria muito importante que os vídeos, tanto do meu canal quanto do Universo Católico e de outros canais também, como Inquisição Online, e todos os canais católicos fossem divulgados, tá? Mas o católico ele precisa estar mais atuante. Observem que o meu canal tem um pouco mais de 1.000 pessoas, né, inscritas, e realmente cada vídeo poderia ter muito mais visualizações, poderia alcançar muito mais católicos que precisam de informações. Os católicos estão necessitando dessas informações. Então eu peço para que o católico seja tão atuante quanto os protestantes são. Prestem atenção nos canais protestantes, né?
porque eles divulgam os vídeos, mesmo que esses vídeos sejam uma porcaria, eles divulgam, né? Então eu peço para que o católico seja um pouquinho mais atuante nessa questão. Dá o seu like, se inscreva no canal, entendeu? Divulgue o canal, porque é muito importante, tá? Muitos católicos ainda estão na ignorância. Infelizmente, com todo o crescimento aí da informática, do sistema de informação, né? Os canais de televisão também, os canais católicos, mesmo assim, muitos católicos ainda estão na ignorância e precisam de informações. Quem puder divulgar tanto o meu canal, quanto o canal do Universo Online, no qual eu participo também, Inquisição Online e outros tantos canais católicos, será de muita importância para a Santa Igreja, ok? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.